Salve galera, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é: o Brasil está sob ataque dos Estados Unidos. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que no nosso site, jonesmanuel.com.br, a gente tem todos os livros que a gente já publicou para vender, Maxwell está colocando aí na tela. A gente tem também a nossa lojinha, a lojinha do Farol Brasil. Todas as compras feitas lá ajudam a manter e melhorar nosso portal de notícias da classe trabalhadora. Tem também um link da lista de transmissão do Zap Zap e a lista de transmissão do nosso boletim, que agora é quinzenal, o domingo agora tá no e-mail de todo mundo. Camaradas, note, a gente vem falando muito aqui no canal sobre o governo Trump, né, o papel do trumpismo. Presta atenção, o governo Trump visa operar transformações profundas na divisão internacional do trabalho, da ordem imperialista, porque o estado atual da globalização neoliberal prejudica a competitividade dos Estados Unidos. Com a regra do jogo atual, os Estados Unidos não conseguem fazer frente à China. E aí uma das características centrais da dominação global dos Estados Unidos é todas as vezes que a situação aperta para eles, a situação aperta ainda mais para nós, latino-americanos. Porque a América Latina é a reserva estratégica de força dos Estados Unidos. Aqui, numa linguagem chula, é o quintal dos Estados Unidos. E eles podem perder força na Ásia, podem perder força na África, podem até abrir mão de uma direção hegemônica na Europa, mas não podem de jeito nenhum perder força na América Latina, né? Isso é uma questão central de vida ou morte para o imperialismo. Eu soltei um texto recentemente na revista Ópera, a integração latino-americana, revista Ópera não, no Opera Mundi, integração latino-americana, o grande ausente. Coloca aí na tela, Maxwell, textozinho curtinho, rápido, leiam, gente, acho que ficou muito bom. Em que eu falo que, a revolução socialista na América Latina seria a maior revolução socialista da história mundial, de toda a história humana, porque a gente colocaria necessariamente em crise o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos. Dentre outras coisas, a Revolução Cubana teve um impacto tão grande que teve, mesmo Cuba sendo um país pequeno, população pequena, com importância muito pequena na divisão internacional do trabalho e tal, porque a Revolução Cubana aconteceu e se consolidou na área estratégica de domínio dos Estados Unidos, né? Então, nesse momento de crise do sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos, é natural e esperado que se reforce as amarras de dominação política, econômica, ideológica, militar e, consequentemente, as amarras de exploração do imperialismo estadunidense na América Latina. E, para mim, está claramente configurado existe uma ofensiva dos Estados Unidos contra o Brasil, aproveitando, inclusive, que neste momento está muito claro que as classes populares não estão organizadas o suficiente para resistir a essa ofensiva e as forças políticas, especialmente naquele campo mal chamado de progressista, não têm disposição nenhuma de avançar na organização e na conscientização desta ofensiva dos Estados Unidos para defender a soberania nacional brasileira. Preste atenção, vou fazer uma cronologia rápida aqui dos fatos, que acho que vai detalhar de maneira muito clara a dinâmica de ofensiva do imperialismo estadunidense. Eu começo com uma notícia que saiu no UOL, que diz o seguinte, né? Essa notícia, deixa eu pegar só aqui a data certinha, a propaganda que só o caralho, é 1/11/2024. A notícia diz o seguinte: 3,5 bilhões e formas em S. Como será a embaixada dos Estados Unidos em Brasília? E aí, os Estados Unidos estão construindo a nova embaixada em Brasília. É um negócio, assim, gigantesco, mastodôntico, que inclusive vai ter um plano subterrâneo enorme, assim, um negócio monumental, inacreditável, que é para a CIA ter um bom lugar para trabalhar, né? E aí, essa notícia da embaixada dos Estados Unidos, gigantesca em Brasília, da nova embaixada, já foi um negócio meio estranho. Pois bem, em seguida, começou a se desenrolar vários fatos que chamam muita atenção. Aí, com a ajuda de um amigo meu, jornalista do Rio de Janeiro, eu enumerei só os fatos mais recentes. Presta atenção. Teve a visita ao Brasil do chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, Almirante Owsley,
para discutir segurança regional, né? Foi recebido pelo José Múcio e a gente já sabe qual é o papel do José Múcio na luta de classes no Brasil e na política brasileira, né? Inclusive, mais uma vez, recomendo sempre o brilhante texto do jornalista Pedro Maren, O Bestiário do José Múcio, analisando a famosa entrevista que o José Múcio deu para o Roda Viva, em particular, qual é o papel do José Múcio na luta de classes no Brasil. Aí teve essa visita ao Brasil do chefe do Comando Sul dos Estados Unidos. Aí depois teve o anúncio pelo secretário do Estado, Marco Rubio, no Congresso dos Estados Unidos, da possibilidade de sanções contra Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo. E aqui vocês sabem que eu não tenho simpatia nenhuma pelo Supremo, não se trata disso. Se trata de um processo aberto e escancarado de interferência no processo político do Brasil, fortalecendo o discurso ideológico e a agitação e a propaganda bolsonarista e da extrema direita, né? Em seguida, você teve pressão por parte de representantes do governo Trump sobre técnicos do Ministério da Justiça do Brasil para que o país, né, o Brasil, tipificasse o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. E aqui é preciso ter muita clareza. Classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas não muda absolutamente nada do ponto de vista da segurança interna do Brasil. Mas isso cria pretexto e justificativa para intervenção dos Estados Unidos de acordo com a legislação deles. Dentro da estratégia deles de segurança internacional, né? De que combater o terrorismo no mundo inteiro. Isso abre brecha, inclusive, para uma maior ingerência militar dos Estados Unidos no Brasil e o bolsonarismo, como esperado, porque é uma corrente que está a serviço dos Estados Unidos, embarcou nessa, está fazendo campanha, né, para classificar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas, para criar mais uma justificativa jurídico-político-ideológica para a intervenção dos Estados Unidos no Brasil. Ainda teve uma publicação no DefesaNet revelando que os Estados Unidos articulam acesso estratégico e uso irrestrito do aeroporto de Fernando de Noronha e da base aérea de Natal, no Rio Grande do Norte. Então, os Estados Unidos estão querendo aumentar diretamente a presença militar no Brasil e estão querendo tomar o aeroporto de Fernando de Noronha e a base Natal, né? E, inclusive, com a desculpa bem safada que nós ajudamos a construir. Sim, foi pago, né? E era um acordo na época do governo Vargas, governo Roosevelt, não devemos nada, né? Isso é desculpa safada. Então querem aumentar ainda mais a presença militar direta no território brasileiro, inclusive no Nordeste brasileiro. Vale lembrar que os Estados Unidos já estão na base de Alcântara, porque o governador comunista, né, Flávio Dino, entregou a base de Alcântara para os Estados Unidos, com voto favorável do PT, do PCdoB, do PDT e do PSB. Vou lembrar disso. Nos Estados Unidos, que, diga-se de passagem, né, aquele acidente ali estranhíssimo que enterrou o programa espacial brasileiro, é isso, estranhíssimo, né? Então, se pá, os caras ajudaram a matar nossos cientistas, a matar brasileiros naquele acidente, e aí depois estão lá na base de Alcântara, sabe, violando a soberania nacional brasileira, um bando de entreguista safado, vagabundo. Na moral, eu fico pensando às vezes, bicho, nos Estados Unidos, como é que seria se um deputado chegasse e dissesse assim: ei, gente, eu tenho uma ideia, vamos pegar um território estratégico nosso e vamos entregar para a China, entregar para a Rússia? Será que a ideia seria bem recebida nos Estados Unidos? Ou então chegar na China e pensar assim: ei, eu tenho uma ideia, pegar um território estratégico nosso e vamos fazer uma parceria militar com os Estados Unidos para colocar presença de militares nos Estados Unidos aqui dentro para eles, né, facilitar o trabalho, entende? Além disso, nos últimos dias, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília ofereceu uma recompensa de até 10 milhões por informações sobre a suposta atuação do Hezbollah na Tríplice Fronteira, incluso o Brasil, né? Então, assim, o governo dos Estados Unidos dizendo para brasileiros: contribua para a gente caçar o Hezbollah no Brasil, né? Caçar o Hezbollah no Brasil, que a gente vai lhe pagar até 10 milhões de recompensa. Veja, isso é uma bufetada, é um tapa na cara da soberania nacional brasileira. Isso é uma humilhação ao governo brasileiro. Os Estados Unidos chegando aqui dizendo assim: nós que somos a polícia do mundo, vamos mandar aqui. A gente quer caçar supostos membros do Hezbollah no Brasil e faça denúncia que a gente vai atuar, sabe? E aí, não desconsidere os episódios do ano passado em que o Mossad e a CIA
estavam dando informações para a Polícia Federal Brasileira sobre um suposto ataque terrorista que o Hezbollah estava armando no Brasil contra sinagogas judias. Assim, uma história estranhíssima, fedorenta, mal cheirosa, com toda a cara de manipulação, de factoide, de ataque contra o governo brasileiro, né, para desmoralizar o governo Lula e dizer que o governo Lula é complacente, é leniente com o antissemitismo, com o islamismo radical e coisas desse tipo, e que, até onde eu saiba, ninguém na Polícia Federal foi punido por isso. Até onde eu saiba, porque o final da história vocês sabem, né? Não tinha célula nenhuma do Hezbollah, aquilo foi um mero factoide, foi um fato político para emparedar o próprio governo Lula, usando a Polícia Federal, com a Polícia Federal brasileira servindo de correio de transmissão para a CIA e para o Mossad de Israel. E aí, por último, para vocês verem que tem muita coisa, sai uma matéria do The New York Times, repercutida de maneira crítica pela imprensa brasileira, que fala que no Brasil tem uma fábrica de espiões russos. Bota aí na tela, Maxwell, a matéria, por favor. E aí, veja, não sei se vocês leram essa matéria, tá liberada para todo mundo ler. Eu li a matéria do The New York Times, veja. A matéria do New York Times fala de 7, 8 espiões russos que vieram para o Brasil para ter passaporte brasileiro e viajar para outros lugares. Veja, eles nem atuavam no Brasil. E aqui, presta atenção, você que é imbecil e tá com o dedo coçando para dizer no teclado: ah, Jones, está passando pano para espião russo? Não, passando pano para espião russo nenhum. Tô dizendo o seguinte, não tem fábrica de espião russo nenhum, né? Você acha 7 espiões russos no Brasil que usavam a identidade brasileira, porque o Brasil tem um tipo étnico muito diverso, né? O Brasil é o único país que dá pra ter gente com cara de árabe, com cara de oriental, com cara de europeu, com cara de africano e tal, e dá pra ser tudo brasileiro. Então, o passaporte brasileiro é muito mais fácil de você meio que apiar, né? É possível um russo com cara de russo dizer que nasceu no Brasil, no Rio Grande do Sul, no interior de São Paulo, no agreste pernambucano, que tem muito galego. Então, veja, o The New York Times fala, na real, não é uma rede de espiões russos, é 8, 9, eu não vou lembrar de cabeça agora, e que não atuavam no Brasil, né? Que usavam o passaporte brasileiro, documentos brasileiros para ter salvo-conduto para viajar pelo mundo e fazer ações em outros países. Dito isto, a coisa mais preocupante da matéria do The New York Times é que foi uma investigação vazada para o jornal gringo e uma investigação em andamento, tem declarações, em off, é claro, mas tem declarações de policiais federais falando sobre uma investigação em andamento. Então, agentes da Polícia Federal Brasileira estão falando com o jornal gringo sobre uma investigação em andamento na boca do próximo encontro dos BRICS, entenderam? E aí, vai lembrar o seguinte: na semana que saiu a reportagem do The New York Times falando da suposta rede de espiões russos, saiu uma matéria na Folha de São Paulo falando sobre o aumento das pressões contra o Brasil para o Brasil parar de comprar combustível, diesel russo, né? Porque nos últimos anos a quantidade de diesel da Rússia que o Brasil importa cresceu bastante. Então veja, é uma rede aqui de pressão, de ações, de avanço do governo dos Estados Unidos contra a soberania nacional brasileira, cercando, inclusive, sobre vários aspectos. A situação é dramática de tal forma, enquanto tudo isso acontecia, né, nesse intervalo de algumas semanas, estava o Fernando Haddad, lá nos Estados Unidos, terminando de entregar os dados brasileiros para as Big Techs dos Estados Unidos, fazendo reunião com o Google, com a Microsoft, com a Nvidia, para entregar toda a infraestrutura digital brasileira de vez para os gringos. Eu até gravei um vídeo no canal sobre o tema. Coloca aí na tela, Maxwell. Então veja, é preciso ter muita atenção e muito cuidado. Tem uma claríssima ofensiva do governo Trump contra a soberania nacional brasileira. E aqui não se trata de defender Alexandre de Moraes, defender STF, defender o governo Lula. Se trata de entender que os Estados Unidos eles estão avançando cada vez mais numa perspectiva de querer tomar, né, de querer tomar territórios do Brasil, de querer controle sobre a base aérea de Natal, de querer tomar o aeroporto de Fernando de Noronha, de querer pintar o Brasil como
um reduto de radicalismo islâmico do Hezbollah, de querer atuar como polícia do mundo, dizendo que o Brasil é complacente com o terrorismo e precisa de um programa antiterrorismo, que é uma desculpa para as Forças Armadas e os serviços de inteligência entrarem cada vez mais no Brasil. Uma dinâmica ultra problemática da Polícia Federal. Polícia Federal que tanto no ano passado como esse ano demonstra de maneira cabal que tem uma relação estreita demais com a CIA e com o Mossad. E a gente sabe muito bem quais são os objetivos da CIA e do Mossad. Uma lógica, inclusive, de interferir de maneira direta, aberta e escancarada nos conflitos político-eleitorais. Veja, me parece muito claro que a gente precisa estar atento a isso. A gente precisa denunciar isso, que a gente precisa fazer circular muito mais essas informações. A gente precisa cobrar, constranger mesmo, assim, o governo Lula, o PT, os partidos do governo, para que tomem algumas atitudes, no mínimo. Por exemplo, eu falo disso com alguma frequência em entrevistas, palestras pelo Brasil, mas mais pessoas precisam falar. Vem cá, gente. O que foi que aconteceu com a Polícia Federal depois daquela pataquada no passado, dizendo que o Hezbollah estava preparando atos terroristas no Brasil? Assim, ninguém foi responsabilizado por aquilo, não? Ninguém foi demitido, ninguém foi investigado, ninguém foi exonerado por aquilo, sabe? Tem coisas muito preocupantes acontecendo e eu repito, nesse momento de crise do sistema imperialista, a tendência é apertar o torniquete na periferia do sistema, e a periferia estratégica para os Estados Unidos é a América Latina, e na América Latina a economia mais importante, o país mais importante do ponto de vista geoestratégico é o Brasil. Há claramente uma ofensiva direcionada do governo Trump para intensificar os mecanismos de controle político-ideológicos militares sobre o Brasil. E assim, a gente já tem muitos e muitos problemas para resolver. A gente não pode permitir ter um novo problema. A gente não pode permitir, por exemplo, a instalação de mais uma base militar dos Estados Unidos no Brasil. A gente não pode naturalizar o governo dos Estados Unidos chegar e dizer assim, ó, tô oferecendo dinheiro para brasileiro denunciar a presença do Hezbollah, sabe, no Brasil. O Brasil é que se resolve com o Hezbollah, o Brasil é que se resolve com o Líbano. O Brasil não considera o Hezbollah como uma organização terrorista, segue inclusive o critério da ONU. Então, assim, não faz sentido um governo estrangeiro, por cima do governo brasileiro, eu estar oferecendo recompensa para denunciar o Hezbollah, quando a relação do governo brasileiro com o Líbano, porque o Hezbollah é um partido político, faz parte do governo do Líbano, está no parlamento libanês, o Brasil tem uma comunidade gigantesca de libaneses, sabe? Esse tipo de coisa não é aceitável, gente. A gente tem que começar a amplificar as denúncias, amplificar as críticas, mais deputados e deputadas, parar de estar fazendo meme, tá falando merda, e dar importância para coisas que realmente são estratégicas, sabe? Porque me parece muito claro um processo, né? Citando um livro do Pedro Mari, um processo de aproximações sucessivas dos Estados Unidos e que os fatos estão se acumulando e a coisa tá passando e ninguém tá dando muita atenção, sabe? Então esse vídeo é um chamado para prestar mais atenção, para amplificar as denúncias, amplificar a luta, amplificar as cobranças, para que esse tipo de avanço imperialista não seja naturalizado na conjuntura brasileira. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.